Mas e aí? O que é lógica? Meu nome é Miguel, sou estudante pesquisador em filosofia e hoje eu vou falar um pouco, expor um pouco sobre essa área, né? O que é lógica, afinal? Existe só uma lógica? Essas são questões que eu vou tentar trabalhar hoje, né? Primeiro, né? O que é a lógica? Qual é a definição de lógica? A verdade é que a gente não tem um consenso sobre o que seria uma definição rigorosa sobre lógica. Mas, uma definição satisfatória sobre isso, a gente pode dizer que é o estudo das inferências válidas, né? Das inferências válidas, dos raciocínios corretos e por assim adiante. Válidas. Mas existe só uma lógica que é correta? Ou existem mais de uma lógica, né? Bom, a resposta para isso vai depender do nosso posicionamento filosófico em relação a isso. Ainda nos dias de hoje, a gente tem um debate amplo na área da filosofia da lógica sobre esse tema, e a gente pode destacar três grandes posturas: o monismo, o monismo lógico, o pluralismo e o relativismo. Relativismo. E todas essas são posturas sobre a natureza da lógica, por assim dizer. Os monistas vão defender que existe apenas uma lógica correta e verdadeira, vamos por assim dizer, a lógica clássica. Os que defendem um pluralismo lógico vão dizer que a gente pode ter mais de uma lógica verdadeira e correta. E os relativistas vão dizer que a única coisa relevante, de fato, para uma lógica, para um sistema lógico ser funcional, é se ele é completo e correto. Apenas isso. Mas da onde vem todo esse debate? Bom, a gente possui, desde Aristóteles, os princípios sobre a lógica clássica e, no século passado, no século XX, Rudolf Carnap, o integrante do Círculo de Viena, ele, em uma das suas obras, conhecida como Logical Syntax of Language, ele estrutura o princípio da tolerância, onde ele diz que na lógica não há moral. Qualquer um é livre para criar seu sistema lógico, né? E nisso, evidentemente, a gente está falando sobre lógica formal, né? Não estamos lidando com lógica informal. Mas a gente tem um ponto inicial, né? Que é a lógica clássica, que é uma lógica baseada nos fundamentos aristotélicos, nos primeiros e segundos analíticos, que a gente pode encontrar isso um compêndio de uma tradução brasileira chamada Organon. E a lógica clássica ela segue certos princípios, né? O princípio de bivalência, que diz, basicamente, que uma proposição qualquer, né? Lembrando que proposição é uma sentença onde a gente pode julgar seu valor de verdade, dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Então a bivalência vai dizer que ela é uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Ou é falsa, né? E ela não pode ter um valor de verdade que não seja nenhum desses dois. Esse é o princípio de bivalência. E nós temos também o princípio do terceiro excluído, né? Que diz, basicamente, que uma proposição ou é verdadeira ou é verdadeira ou sua negação é verdadeira. Mas aí já entra uma questão, né? Qual diabos é a diferença entre bivalência e terceiro excluído? Isso também não é um ponto pacífico, né? Sobre os fundamentos da lógica, porque em uma das suas obras, eu não me recordo exatamente se é no primeiro ou segundo dos analíticos, Aristóteles faz uma distinção entre a bivalência e o terceiro excluído, né? Esses dois princípios da lógica clássica. Então, a gente sabe que apesar deles parecerem iguais, eles não são. O princípio da não contradição, um dos mais famosos e mais reconhecidos, que diz que uma proposição não pode ser verdadeira
não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Tempo. E disso a gente tira o tão famoso quadrado das oposições, que eu não vou expressar aqui no momento. Princípio da identidade, que diz que uma proposição é igual a ela mesma, um objeto é igual a ela mesma, né? Uma proposição é idêntica a si mesma. E a gente tem a monotonicidade, que não é um princípio, né? Ela é uma propriedade, mas não um princípio. Que ela vai resguardar a nossa incrementação de premissas num argumento, né? Um argumento, nesse caso, vai ser estruturado por um conjunto de premissas, onde esse conjunto não pode ser vazio. Vou dizer isso nesse momento, mas isso não necessariamente é verdade. Eu posso ter um argumento apenas com uma tautologia, por exemplo, isso não tem problema algum. Então eu posso ter um conjunto não vazio de premissas. Isso vai ser uma das partes da nossa definição de argumento. E a gente vai ter uma conclusão. O que a monotonicidade diz? Ela diz que eu posso introduzir novas premissas ao meu argumento. Eu posso introduzir novas premissas ao meu argumento sem, com isso, interromper sua validez. Sua validez. Mas por que isso acontece, né? Isso acontece porque quando a gente está analisando logicamente um argumento, a gente não se importa com a factualidade das premissas, né? Não nos interessa se ela é verdadeira ou falsa no mundo real, né? No mundo empírico. A gente parte do pressuposto que todas as premissas são verdadeiras. E disso se segue, trivialmente, que eu introduzir novas premissas vai permitir que o nosso argumento permaneça válido. E entre as lógicas clássicas, nós temos, né, a lógica proposicional, de predicados de primeira ordem e de predicados de ordem superior. Né? E qual é a distinção entre essas duas aqui? A distinção é bem simples, né? Na de primeira ordem, a gente só vai quantificar, né? Ou seja, a gente só vai ter os quantificadores universais existenciais, o universal e o existencial, ou seja, para todo e existe um, sobre objetos. A gente vai estar quantificando sobre os objetos. Nas lógicas de predicados de ordem superior, a gente pode quantificar sobre predicados, né? Ou propriedades. Eu posso ter para todo predicado φ, por exemplo, né? E assim por diante. Isso é a lógica clássica. Mas a gente tem outros tipos de lógica também, né? Temos as lógicas conservativas ou ampliativas. Entre elas, a lógica modal, né? A mais reconhecida, que adiciona, né, modalidade. Ou seja, seria o box e o diamante. Né? Ou seja, ela preserva todos os princípios da lógica clássica, mas a gente introduz coisas novas. Né? E a lógica modal é interessante porque com ela a gente consegue trabalhar diversas coisas. Lógica temporal, por exemplo, lógica deôntica, ou seja, sobre as
sobre o dever, lógicas do dever, a ética sobre a verdade, né, que diz sobre a verdade, uma lógica que diz sobre a verdade, e por assim diante. Por exemplo, numa lógica alética, modal alética, o box ele vai servir como necessidade e o diamante vai servir como possibilidade, né? Ou seja, se eu adicionar o box a uma determinada proposição, eu estou dizendo que aquela proposição é verdadeira. Por exemplo, né? Se eu tenho P implica P, basicamente, princípio de identidade, eu posso ter, numa lógica modal, necessariamente P implica P. Ou seja, eu estou dizendo algo sobre a verdade dessa sentença, né? Mas a gente não tem apenas as lógicas conservativas. Nós temos também as não clássicas ou não conservativas, né? E o que seriam essas lógicas não clássicas, né? Elas seriam lógicas que não respeitam ou ignoram ou não têm interesse em um ou mais dos princípios da lógica clássica. Temos a lógica intuicionista, que ela nega, né, a existência do o princípio do terceiro excluído, e com isso, né, a lei da dupla negação vai embora, né? Qual é a lei da dupla negação? Não há implica há, né? A negação da negação de algo implica que o algo é verdadeiro. E qual é a consequência disso, né? A consequência disso é que a gente não pode fazer mais provas de redução ao absurdo. Para a gente provar algo dentro dessa lógica, a gente precisa construir uma prova correta e completa daquilo que eu quero provar, né? Temos uma lógica paraconsistente, então deixar aqui, né? Nega, terceiro excluído. Temos também, né, a lógica paraconsistente, criado pelo Newton da Costa, foi um dos criadores dela, né? Que ela nega o princípio de não contradição. Nega. Então, onde ela vai fazer ajustes, né, na nossa leitura das proposições. E ela vai aceitar. Ela é um pouco mais complexa do que a intuicionista, porque a gente pode introduzir questões modais, questões de novos valores de verdade. Mas ela é uma lógica bem interessante e é aplicada a diversos outros temas, né? Não só uma lógica pura, por assim dizer. Temos uma lógica relevante, que vai ser uma lógica que vai restringir, né, a condicional. Condicional ou, né, implicação material. De modo que, num argumento, a gente vai ter um vínculo necessário entre as premissas e a conclusão, né? Quando a gente trabalha com uma lógica, com uma implicação material, a gente acaba sendo levado a diversos paradoxos, né? E quem mostrou isso pra gente foi C. Lewis. E o que seria, né, a limitação da condicional? Seria justamente o, o necessariamente atribuído a uma condicional. Isso seria uma implicação estrita. Temos a lógica fuse, ou lógica difusa, que ela vai permitir valores de verdade, no intervalo de 0 a 1. Né? Quando a gente está fazendo a atribuição de valores de verdade, a gente pode usar ou 0 em 1 ou V e F. Né? Numa lógica fuse, a gente vai ser levado a usar
0 e 1, porque ela aceita qualquer valor no intervalo entre 0 e 1. Né? Para isso, a gente utiliza uma teoria de conjuntos fuzzy. Temos a lógica multivalente, que aceita mais de 2 valores de verdade. Por exemplo, o valor de indeterminado. E nós temos, né, por fim não, né, porque existem diversas outras, né? Por fim, a lógica livre, que vai ser uma lógica bem interessante, onde ela permite domínios vazios para uma lógica de predicados, né? E ela vai ser dividida, pode ser dividida, na verdade, em 3 ramos, né? Uma negativa, uma neutra e uma positiva. E qual é a preocupação da lógica livre, né? Ela está preocupado com sentenças lidando com não existentes, né? Por exemplo, se numa sentença eu falo sobre unicórnio ou um personagem literário e eu não estou trabalhando com uma lógica da ficção, em algum momento eu vou ter que me deparar como que eu vou lidar com essa bendita sentença. Se eu for uma pessoa que defende uma lógica livre e neutra, eu vou dizer que é falso. Quem defende isso, por exemplo, é Russell, um filósofo muito importante também. Na neutra, eu vou dizer que não cabe análise, não cabe análise, não vai caber análise dessa sentença. Quem defende isso, por exemplo, é Frege. E na positiva a gente vai dizer que é verdadeiro. Por exemplo, quem defende isso é um lógico não tão estudado, infelizmente, mas ele tem uma ontologia muito interessante de estudar, é Meinong. E com isso eu finalizo o vídeo, né? E eu espero que tenha ficado claro qual é a diferença, o que é a lógica por si, e qual é a diferença entre o monismo, pluralismo lógico, relativismo, quais são as questões que envolvem a lógica clássica, lógicas conservativas, e o que são as lógicas não clássicas. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre argumentos e lógica proposicional em si.